E aí? Olá. Tá bom? Prazer. Prazer, viu? Como é que tá? Tudo bem? Olá. Tá bom? Tudo bem? Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Bob. Vamos lá? Vamos lá, Bob. Obrigado aí pela oportunidade, pela disposição. Uma honra. Eu tava te procurando já há um tempão. Vamos. Ô, Valério. Opa! Você tá bom? Tudo certo? Olá. Tudo certo. Eu vou mandar buscar meu... Eu tenho um casaco igual ao seu. Tudo jóia. Fazer um... Oba, prazer, Bob. Prazer, Bob. Então vamos lá. Você que manda. Sigo toda essa marcha aqui. Me dá a câmera na mão. Vamos fazer um experimento aqui. Colorido, preto e branco. Valério, o que você... Eu estava conversando com ele, assim, existem muitos caminhos aqui, apesar de ser um fundo branco, eu posso deixar ele cinza, eu posso fazer branco, posso usar uma luz super sofisticada, posso deixar uma coisa mais popular. Confiamos em você. O melhor. Você é o craque, você é o artista. O critério é quem sabe, sabe. Ok, isso. Pode dar uma caminhada. Anda com a luz aqui comigo, Ana. Tudo pra lá? Vai andando um pouquinho que eu vou atrás de você. Zero normal. Isso, normal. Olha pra mim agora. Isso. Volta. Volta de novo aí. Ótimo. Maravilha. Continua assim. Para no lugar. Aí, isso. Ótimo. Perfeito. Usa as mãos. Bota a mão meio na cabeça. Isso. Muito bom. Muito bom. Ótimo. Isso, sorrindo assim, perfeito. Valério, faz uma piada daquelas tuas da União Soviética. Acabou. Muito bem. Legal. Esse trem não equilibra, não. É uma mais alta, é mais baixa. Aí. Ótimo. Encosta a cabeça um no outro. Aí, isso aí. Aí, ótimo. Maravilha. Me sobe um pouquinho. Aí, isso. Maravilha. Mais sério. Um pouquinho menos sorrindo. De novo. Perfeita. Linda. Sim. Maravilhosa. Eu me animo. Maravilhosa. Aí, ótimo. Linda! Tá linda! Eu vou Adorei. Não acreditando. Não, é pra acreditar mesmo, é verdade. Aí, isso. Ótimo. Ok. Temos. Deixa eu só olhar todas as fotos. Você gosta da jaqueta argentina, Roda? Exatamente assim. Isso tem uma coreografia, né? Nem todas as vezes são retratos que são muito silenciosos, né? São muito de observação, de fotos muito desenhadas, detalhadas, em que você está lá quase que contemplando a pessoa num processo de captação pura e simples, entendeu? E tem outros que eu sou muito interferente, né? Que eu promovo uma certa... um gestual, uma coreografia minha, a coreografia do retratado. Há toda uma movimentação dentro do estúdio, muitas vezes. Isso depende muito dos humores, depende da pessoa que está do outro lado, depende do que eu quero, depende do meu humor, do meu cansaço, de um monte de coisa. Por isso que eu insisto em todos os meus pensamentos a respeito de fotografia, todos os meus escritos, todas as minhas... aonde eu sou chamado a falar sobre isso, eu insisto que a fotografia não tem essa capacidade de captação de uma verdade, de uma essência profunda de alguém. Ela é só um momento, ela é retrato daquele momento
e com todas as intenções ali de todos os lados, um campo de força que paira sobre o set fotográfico com vários desejos ali, né? E a fotografia, quando ela dá certo, quando ela acontece, ela é um milagre, né? Um bom retrato, ele é um milagre, porque ele tem que lidar com todos esses desejos e fazer alguma coisa que seja, digamos assim, isenta desses campos de força, que ele se projete para fora de uma forma que não esteja submetido de uma forma ou a um lado ou a um outro, né? Eu não sou uma pessoa tímida, entendeu? Eu sou muito extrovertido, então isso facilita. Eu gosto de gente, gosto das pessoas, gosto dos encontros, gosto de me relacionar. A câmera me dá uma segurança muito grande, né? Que é uma proteção entre você e você não fica muito num vazio de, bom, acabou o assunto agora. Não, estou com a câmera na mão, vou embora, entendeu? Mas eu acho que para muita gente, quem é tímido, tem um livro muito bonito do Cartier-Bresson, lançado pela Fundação Cartier-Bresson, que chama Inner Silence, que é algo como uma profundidade do silêncio, né? Um silêncio profundo. E ele é uma pessoa muito tímida, sempre foi muito tímido. Então você vê que os retratos são muito... quase que não tem nenhum tipo de interferência, são muito rápidos. Ele, até no prefácio do livro, ele diz que ele acha que qualquer coisa mais de 20 minutos com alguém já incomoda muito a pessoa. Eu estou de acordo, a não ser que a gente esteja aqui... Eu acho que em mais de 20 minutos você também não vai extrair nada que você não tenha extraído, entendeu? Um valor de uma foto não está numa espontaneidade, não está numa descontração, né? Acho que o valor da foto está em alguma coisa que não é muito aferível, não é muito identificável. É algo que abstrato, que evoca ou não evoca, toca ou não toca, enfim, tem um valor que não é muito reprodutível, assim. E não acho, porque existe esse senso comum, né, que você vê as pessoas falando, mas eu não fico bem, você não vai me fotografar nunca porque eu não fico bem numa foto, eu não dou risada, eu sou tímido, eu sou travado. Às vezes uma coisa travada pode ser muito interessante, pode produzir resultados. Aqui nessa exposição mesmo você vai ver muitas fotos em que não houve a celebração do encontro, não houve a descontração, houve, pelo contrário, uma certa exasperação, até uma disrupção no encontro. E funcionou, fluiu, deu certo, a foto é boa, tem esses valores evocativos, tocantes, enfim. Eu falo isso no meu texto também, que qualquer um que tenha a câmera apontada para si, por isso que eu digo que nunca é muito verdadeiro uma fotografia, porque você se arruma, você se ajeita, você se projeta, você antevê o resultado final, você tenta antecipar o resultado final, né? Esse é um aspecto da câmera apontada para si. O outro aspecto é que realmente a fotografia, principalmente a fotografia de hoje em dia, ela é hiperreal, ela é mais que a realidade. Ela penetra essas câmeras de altíssima definição, com os processos digitais, você vê muito mais do que o olho humano vê. Ou seja, aquilo é mais... Tudo bem, é real, você está aí, você deve ter coisas aqui que eu estou conversando com você, não estou observando o seu poro, se você tem um cravo aqui, se você está uma mancha, uma coisa, eu não estou vendo nada disso. Na hora que você secciona, põe no computador, olha aquilo, uma imagem congelada, aquilo tem um conteúdo de agressividade muito grande. Mas eu acho que é aí onde eu me situo, exatamente nesse bolsão, né? É aí onde é o meu trabalho. Isso não é uma função mesmo, não é um defeito do set, é uma condição. E nessa condição é que eu me situo, é aí que eu estou, é aí que eu ajo, é aí que eu desenvolvi a minha técnica de fotografar, a minha técnica de conversar, a minha técnica de atuar. É nesse ambiente
do set fotográfico. Obviamente que um set fotográfico é indutivo, sem dúvida nenhuma, totalmente. Ele é feito para isso, né? Ele é feito para haver uma indução para um fim específico, né? Quer dizer, ou vai ser a capa da revista, ou vai ser a capa do disco, ou vai ser a capa do livro, ou vai ser o editorial de moda, ou vai ser uma página, ou é uma entrevista, ou é isso ou aquilo. E nesse campo aí é que a gente tem que lidar, é onde eu atuo, é onde eu vou tentar fazer alguma coisa que seja bonita, original, interessante. Bonita, né? Beleza para mim é uma coisa assim, a gente já conversou sobre isso e eu acho que está muito mais ligado a uma coisa de uma intensidade do que propriamente de uma beleza. Eu gosto da beleza da intensidade. Dona Tereza, põe um cafezinho ali pra gente. Coloca, já tô levando. Puta, você fala pra a pessoa fazer a coisa que ela tá fazendo. A pessoa quer morrer. Eu tenho essa mania desde pequeno, enchi o saco de todo mundo. Conhece a Cris, Fábio? Sim. Ah, legal. Agora sim. Perfeita. Puta que pariu, que lindo. Sebastião Salgado, tá bom assim? Ou você quer que fique mais... menos fundo? Não, deixa eu ver. Assim, acho que o fundo assim é legal. Ah, o outro fundo tava assim. Não. Aquele é legal. Isso. Então essa aqui é a que a gente fez e não gostou dele. Vamos repetindo. É a terceira vez que a gente repete essa foto. E por que essa não gostou? Não gostou? Eu achei que ela num contraste ficou um pouco baixo e esse fundo eliminou o fundo, eu não achei legal. Acho que tinha que ter o fundo original mesmo. Dá só um back nele. O que mais que a gente pode mostrar aqui? Essa aqui do Zé Olímpio. A gente tinha uma coisa aqui nela, tá vendo? A luz de trás era muito... comer um pouco da cabeça dele, tá vendo? Uhum. A gente reconstruiu isso aqui. Quer dizer, construíram no... Reconstruímos, tá. Porque só não tinha informação para resolver essa questão. A luz de trás estava muito forte. Eu me lembro que eu fui fazer essas fotos em uma sala muito pequena e quando você não tem distância do fundo, isso acontece muito, né? A luz volta muito forte. Essa eu achei muito contrastada e fizemos uma outra, vamos ver o que acontece. Talvez essa esteja muito bonita, assim, mas eu acho que ela é um pouco pesada. Sei não. Não, acho que isso é melhor, né? Não sei. Tá mais suave. Tá mais... Esse aqui é o Neves. Foto espetacular essa. Histórica, né? Eu era bem melhor do que eu sou hoje. Essa 70, eu devia ter 76, 22 anos. Mas você não fala isso a sério, fala. Tem uma coisa, tem uma pureza, uma coisa que hoje em dia eu arrumaria muito, isso seria muito consciente. Aí tem uma coisa mais inconsciente. Aí todo trabalho tem essa lacuna, né? Tem um vazio lá que você fica pensando. Tem uma história do Helmut Newton, que ele fazia os trabalhos dele e tudo. Não, ele conta uma história que ele pegava o avião, sempre que ele acabava o trabalho, ele falava assim, puxa, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo? E as fotos geniais, aquelas fotos
super, você não podia nem imaginar que ele tivesse essa dúvida. Isso dá um alívio também, né? Você fala, bom, outras pessoas pensam dessa forma também. Eu sempre fico com a sensação de que eu podia ter feito mais. Podia ter feito alguma coisa que eu não fiz. Hoje quase eu não fiz essa segunda fase do Boulos. Fiquei ali meio, falei, bom, o cara já está querendo ir embora, não sei o quê. Eu falei, como eu vi que ele estava meio à vontade, eu não teria foto, né? Avedon é o grande retratista. Avedon e Penn, né? Agora vai ter a exposição do Penn, a gente vai estar ali, vai ver isso muito claramente. Mas eu acho o Avedon mais retratista do que o Penn. O Penn tinha uma coisa um pouco... Já tinha um conceito previamente estabelecido. Não que o Avedon não tivesse, mas o Avedon ele promovia o instante fotográfico. E o Penn, ele controlava o instante fotográfico, né? Então ele quase que subtraía o instante. Ele punha lá o sujeito naquela situação, toda desenhada, era quase um desenho genial, ele é um gênio. Eu acho até ele mais genial. Na coisa toda, na coisa dele ter mais disciplinas nas quais ele é genial, né? Dentro da fotografia, ele é mais genial do que o Avedon. Mas no retrato em si, eu acho o Avedon imbatível, porque tem uma coisa... Ele primeiro inventou um jeito de fazer o retrato, né? Que é esse quase sem narrativa, né? Que é a geografia da face, do gesto, não tem nenhum... não tem contexto, não tem arquitetura, não tem contexto, não tem ambiente. É pá, tá? Na cara do sujeito. E ali ele extrai uma energia, um arrebatamento, uma força que vem muito dessa direção da personalidade, dessa promoção do instante, né? Desse fluxo, vamos, vai, você sente que aquilo não foi assim do nada, não foi uma foto que ele chegou na frente do sujeito e ele promoveu aquilo, né? Eu trabalhei como fotógrafo em Nova York, depois eu fui trabalhar com outro. Quando eu saí lá do Bilquim, eu fui procurar um outro fotógrafo chamado Dennis Pew, um fotógrafo canadense, acho. E eu cheguei no estúdio dele para procurar emprego de assistente, ele falou, você sabe operar uma câmera 8x10? Naquela época eu ainda não sabia. Depois eu falei, eu não sei. Ele falou, puta, então não dá para você trabalhar comigo, porque eu não fotografo. Eu não opero a câmera. E eu nunca esqueci isso faz 35 anos. Eu te diria que isso é uma coisa muito importante nesse trabalho da gente, que é a questão esse fotógrafo, que é um fotógrafo ficcionista, que não trabalha com a realidade, ele trabalha com elementos da realidade, mas ele não trabalha com a realidade, ele não precisa operar a câmera. Não necessariamente. Não necessariamente. Ele pode ser um maestro, um diretor. Tem uma coisa muito interessante que é que a fotografia... eu fui não sei se eu cheguei a te contar isso, mas eu fui na formatura da minha filha que estudou fotografia em Nova York. Porque hoje todo mundo fala assim, não, todo mundo é fotógrafo, todo mundo fotografa, né? Todo mundo fotografa, muita gente fotografa, há uma exorbitância de imagens no mundo, de fato, concordo com tudo isso. Porém, ele falou uma coisa muito interessante, o paraninfo da turma fez um discurso e disse o seguinte, quantos de vocês, essa escola era em Nova York, perguntou assim, quantos de vocês aqui falam inglês? Aí todo mundo levantou a mão. Quantos de vocês aqui escrevem em inglês? Todo mundo levantou a mão. Quantos de vocês aqui são escritores? Ninguém levantou a mão. É a mesma coisa que a fotografia. Quantos de vocês aqui fotografam? Todo mundo fotografa. Se eu perguntar aqui nessa exposição, eu perguntar para o público aqui, quantos de vocês fotografam? Todo mundo fotografa. Quantos de vocês são fotógrafos? Pouquíssimos. Porque a fotografia é uma escrita, tem que ter muitas outras coisas, tem que ter os elementos que tem um escritor na mão para poder escrever, porque não basta você escrever para você ser escritor. O ato, a caligrafia, o ato de escrever ou escrever bilhetes, você não é escritor, você se comunica através da escrita. Então, a fotografia hoje é uma escrita.
e que você se comunica através dela, né, com nas redes sociais. Tudo. Mas o que é, de fato, ser um fotógrafo, você precisa ter elementos de construção, de narrativas, de filosóficos, estéticos, técnicos. Então, são coisas muito além do que simplesmente fotografar. É interessante, eu já te falei isso, você sabe que quando eu sou um fotógrafo, eu transito por esses vários fotógrafos, várias vertentes aí da fotografia, e quando eu estou sendo aqueles outros todos estão aqui comigo, na minha cabeça, me habitando de alguma forma, falando comigo, me dizendo coisas. Por exemplo, o trabalho de moda é um trabalho cosmético, entendeu? Eu, obviamente, sou cosmético quando eu sou fotógrafo de moda. Eu busco uma beleza que é sancionada, que todo mundo que olha no computador fala, ai, que lindo, não sei o que quer dizer. A pessoa reconhece a beleza como uma beleza da moda e tudo mais. Mas aquele outro que está aqui comigo, dizendo, pô, você fez um monte de outras coisas, você está fazendo não sei o quê, também quer um ruído ali, também quer uma coisa que não seja, quer desafinar um pouco o coro dos contentes, entendeu? Eu acho que tem uma coisa que é característica da fotografia, é o fragmento. Né? Fotografia, você não vê nenhuma história linear em fotografia. Por mais linear que o cara queira ser. Ele não vai conseguir nunca, porque tem interrupções. Né? É quadro, passa outro, tem outro quadro, passa outro, tem outro quadro. Então há uma interrupção, há um vazio aí nesse meio. E eu acho que essa exposição respeitou, digamos até mais que isso, elegeu isso como uma condição dela, de não ser uma história linear, é uma história que vai e vem, vai para lá, volta para cá, as conexões às vezes são estéticas, às vezes são espaciais, às vezes são conteudísticas, enfim, há toda uma sorte de colocações nesse arranjar aí que tenta preservar essa fragmentação que é a característica da fotografia. Né? Mesmo, por exemplo, na coisa onde há os dípticos, né, que são coisas, digamos assim, com uma narrativa mais explícita, também é fragmento. Né? Fotografia não tem como, não há quem faça, a não ser que ele movimente ela, aí é cinema. Tem um fotógrafo muito bom, muito engraçado, muito espirituoso, chamado Pena Prearo, que ele disse que fotografia é cinema de break. Você lembra do samba de break? Não é da sua geração, mas tinha um samba de break, né, que era o Germano Matias que cantava. O samba era cantado, aí interrompia, ele tinha um discurso, eram umas palavras. Então a fotografia é cinema de break, né? Quando interrompe o filme é fotografia. Eu tenho uma inquietação que é desde a minha infância, que é anterior a algum tipo de formulação, entendeu? Uma inquietação, uma curiosidade, essa aventura que é ser fotógrafo já estava instilada em mim lá atrás, entendeu? E aí sim, porque isso é íntegro, porque isso é verdadeiro, ele acaba sendo funcional nesse sentido de transmitir, de educação, de formar, é nesse sentido que você está falando, de fazer coisas que sejam relevantes, entendeu? De ter tido uma revista, de nunca ter parado, de fazer exposição, gente que está na minha profissão, muitos já se aposentaram, não querem mais saber, estão em outra, falam, já ganhei meu dinheiro, já estou, não sei o quê, já estou fazendo outra coisa. Eu tenho uma coisa que me move que é maior, e que não é... Pode ser vaidade também, não tenho o menor grilo de dizer isso. Tem alguma vaidade nisso, óbvio, né, de estar sempre sendo reconhecido como alguém com alguma relevância. Mas tem uma coisa que é anterior, é maior que isso e que me move, que eu não sei dizer o que é. Que é uma vontade, é uma coisa de fazer mesmo. E as ideias vêm, né? Você está lá, nós outros, como ele surgiu na minha... Como essas ideias todas foram se construindo. As primeiras grandes exposições que eu fiz, tirando o Jardim da Luz, que foi uma exposição de retratos também, foram exposições que eram evocativas, assim, né? A Encadernação Dourada é um livro do meu...
era um albinho que eu queria da minha intimidade, ia fazendo. A Antifachada foi um momento que eu estava muito delicado, quase muito triste, com eventos da minha família e tudo. E era um dia de inverno, eu passei na cidade, vi uma luz, assim, falei, puta, nunca fiz um trabalho que não tivesse gente. E de uma certa forma, depois elaborando aquilo, eu falei, bom, eu morava no Bom Retiro, um bairro central da cidade, que você não tinha horizonte. Eu tinha um poste na frente do meu quarto, um transformador, que depois a minha analista fez até uma brincadeira de transformar a dor em algo que virou uma obra, né, no fim. Mas tinha o transformador na frente e você via aquele amassado de prédios, aquela coisa, parecia Alemanha Oriental, um negócio... como é que usa uma palavra de... Você está fora da... rarefeito, uma rarefação que acabou estando presente nesse trabalho, né, no Antifachada. Então tinha essa coisa da câmera 8x10 e mais esse encostado, assim, você não tinha, sem horizonte, né? Eu cortei todos os chãos, todos os céus e a luz, eu também fiz uma luz de rarefação, um pouco inspirada no Faça a Coisa Certa, lá do Spike Lee. E é importante, né? Uma coisa importante no trabalho, você ter condições de fazer o trabalho, né? A palavra sucesso, etimologicamente, quer dizer continuação, né? É sucessão, né? Quer dizer, o que é o sucesso? É você poder fazer de novo. É suceder-se.